Pronto, está gravando. Bom, então, é a nossa quinta aula, a parte 2, né? A gente está estudando a patrística, que são coisas importantes, né, dos pais da igreja. Eu pediria que vocês não rabiscassem a tela, porque aparece para a gente aqui. E quando grava, fica tudo rabiscado. Então, na aula 2, a gente tem novamente essa linha cronológica, né, de onde nós estamos tratando. Nós falamos, então, dos imperadores Trajano, e Décio, né, Diocleciano e Constantino. Já falamos de Inácio, Policarpo, Justino, vamos falar hoje de Irineu, falamos de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipião. O Cano Muratório nós falamos, né, Marcião e Montano nós já falamos sobre eles. Então, esse aqui é a linha do tempo, né, do ano 100 até o ano 200 e até o ano 300. E nessa quinta aula da patrística, nós falamos da edificação e da explanação na aula passada, né? Que era do ano 95 a 150 e do 120 a 220. Na edificação, sempre estão divididos em duas partes, o Oriente e o Ocidente. Por que isso? Por causa que a gente tinha 5 centrais, né, das igrejas, que era Jerusalém, era Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Roma e tem mais um, eu esqueci agora. Então, no Ocidente, geralmente a gente tem, nós já falamos sobre Clemente de Roma, que provavelmente foi o sucessor do apóstolo Pedro. E no Oriente, a gente falou sobre Inácio de Antioquia, Policarpo, Pseudo Barnabé, que era uma carta, né? A epístola de Ogneto, a segunda epístola de Clemente, falamos de Pápias, que ele foi uma testemunha importante para, para autenticar, né, os escritores do Novo Testamento. O pastor de Hermas também é uma carta, e a Didaquê, que foi um dos primeiros catecismos da igreja, né, onde ensinava os cristãos como cultuar, ensinavam também os rituais, né, cristãos. E na explanação, no Ocidente, falamos de Tertuliano, que ele deve entrar ainda na história hoje, e no Oriente falamos de Aristides, Justino Mártir, Cassiano, Antenágoras e Teófilo da Antioquia. Hoje nós vamos falar da refutação, que vai do ano 180 até 250, e da exposição, de 325 a 460. Então, essas 4 partes que nós estamos falando, olha, da edificação, explanação, refutação e exposição, são tudo referente às doutrinas e o ponto de vista que aquelas pessoas tinham a respeito das doutrinas que eles estavam adotando, né? Vocês estão anotando aqui, atrás de mim aqui, esse painel bonito da Escola de Alexandria, que nós vamos falar hoje. A refutação no Ocidente, a gente tinha Irineu de Lyon. Lyon era uma cidade, hoje, né, na França. Tertuliano e Cipriano. No Oriente, a gente tinha a Escola de Alexandria, que está aqui atrás, né, o pessoal estudava lá. Clemente de Alexandria e Orígenes. Na exposição, pode ver, conforme vai passando o tempo, tem mais gente para o Ocidente do que o Oriente, né? Agora, na exposição já tem Jerônimo, que é o São Jerônimo, Ambrósio, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. 3 caras que revolucionaram o cristianismo, né? E no Oriente a gente tem Atanásio, Basílio de Cesareia, Crisóstomo, Teodoro e Eusébio de Cesareia. Então, quando a gente fala em Oriente, geralmente fica lá em Cesareia e Antioquia, né? Em Alexandria também é considerado Oriente, né? O Ocidente, geralmente, é de Roma para lá, né? Roma, na Gália, aquela turma lá. Então, vamos começar
ainda, né, numa recordação, o que esses bispos faziam, né? Então, o nome pai da igreja tem origem como título dado aos bispos daquela época, né? A patrística é o estudo da vida desses primeiros líderes, né? Da era apostólica, que vai até o concílio de Calcedônia, em 451. Então, veja, cada homem que a gente está falando aqui tem mais de 10 livros, tem um monte de livros sobre cada pessoa. Então, se alguém for estudar a patrística profundamente, acho que leva uma vida inteira e não estuda tudo. Né? Então, quem vai querer estudar com profundidade a patrística tem material para estudar que não acaba mais. Né? São os escritos que preenchiam a história do século I até o final do século IV. Foram os responsáveis pela produção de literatura apologética, né, em defesa da fé, para combater as perseguições e heresias. A importância na consolidação das doutrinas, então as doutrinas serviam para edificação, explanação, refutação de heresias, né, e exposição de doutrinas. Então nós estamos estudando, na aula anterior nós estudamos sobre edificação e explanação. Agora a gente vai falar sobre a refutação e exposição da doutrina. Então tudo isso aí foi uma grande base para o concílio de Nicéia, né, que a gente vai estudar depois com Constantino. Então, eu não sei se vocês conseguem ver essa figura aqui. Deixa eu ver se eu consigo mover. Esse daqui, ó. Esse cara é o Irineu de Lyon. Foi um grande homem do Ocidente, né? Que ele batalhou muito contra as heresias. Ele viveu no ano 130 até 202. Então, viveu 72 anos, até que viveu bem, né? Nasceu em Esmirna, foi influenciado pela pregação de Policarpo, que nós estudamos na aula passada, quando esse era bispo em Esmirna. Irineu foi para a Gália, onde se tornou bispo até 180. Sua maior obra foi a polêmica contra os gnósticos, ao combater as ideias de Valentino e Marcião. Então, veja só. Então, ele já está fazendo agora a refutação dos gnósticos, né, que nós já estudamos sobre o Valentino, que ele era mais esse Valentino chamado os Valerianos, né? Ele falava sobre o gnosticismo com toda a mitologia do gnosticismo mesmo, né? Marcião pegava apenas alguns pontos do gnosticismo, principalmente aquele do docetismo, né? Que falava que Jesus parecia um ser divino, mas parecia um ser humano, mas era um ser divino. Então, era uma doutrina chamada docetismo. Então, ele escreveu contra essa heresia, né? O principal livro foi sobre a detecção e refutação da chamada gnoses, né? Esse outro personagem, ainda do Ocidente, é Tertuliano. Esse cara foi um cara muito bom no nosso estudo. Já foi estudado no tópico da explanação, né? E o outro... não, desculpa. Esse da fotografia é Cipriano. Tertuliano, a gente já havia estudado ele no tópico de explanação, né? Cipriano, ele era um cara, um advogado e mestre em retórica. Então, converteu-se aos 35 anos de idade. No ano 249, foi escolhido para bispo em Cartago. Então, ele era do norte da África. Empenhou-se na organização de igrejas na África. Revelou-se extraordinário mestre da moral cristã. Deixou diversos escritos sobre todas as cartas que constituem preciosa coleção documental sobre fé e culto. Contribuiu para a criação do latim cristão. Então, quando começa o latim a entrar na linguagem popular, foi influenciado por Cipriano. E tem alguns livros heréticos, o livro de São Cipriano, que é um livro de bruxaria, mas não é dele não, tá? Então, quando vocês virem que tem o livro de São Cipriano, se for aquele da bruxaria, não é dele. E depois a gente está falando agora da Escola de Alexandria, né? Que vocês viram essa foto aqui atrás de mim. A Escola de Alexandria, a gente não pode confundir. Geralmente, quando fala Escola de Alexandria, a gente confunde com a Biblioteca de Alexandria.
A Biblioteca de Alexandria ela foi inaugurada no ano 300 a.C. e foi destruída no ano 46, 45, com César. Foi por um acidente. Eles iam se defender lá de uma desembarcação no Egito e acabou incendiando essa biblioteca, né? Então, a Biblioteca de Alexandria tinha muitos manuscritos de toda a sabedoria do Ocidente, né? Toda a filosofia grega, tratados matemáticos, tratados médicos, era uma coisa fantástica, tudo em pergaminho, né? E hoje a gente tem isso aqui, né? Um celular que tem muito mais informações do que a Biblioteca de Alexandria, né? Mas a escola de Alexandria era uma escola que estava muito influenciada por propagar a doutrina da alegoria especulativa. O que era isso? A alegoria era um método de interpretação da Bíblia. Hoje nós temos dois métodos no meio cristão de interpretar a Bíblia. O método alegórico e o método literal. Né? Então, muitas coisas a gente interpreta na Bíblia como literal, principalmente a história, né? Os livros dos reis, Gênesis, a gente dá uma interpretação literal, né? E a interpretação alegórica, elas geralmente são feitas mais para as profecias, né? O Apocalipse, Daniel e alguns outros. Então, nós temos esses dois métodos. O judaísmo tem 5 métodos, né? Eles falam que o método literal é para crianças e mulheres. Depois vem o segundo método, que eu não lembro mais, né? Então, são 5 métodos. E o último método é chamado Sod, que é o método mais oculto, né? Então, quem vai interpretar o Tanakh pelo método Sod, ele tem que entender da Cabala, da gematria, e tem que entender um pouco do Zohar e algumas outras mitologias, né, ocultismo lá dos israelitas, né? Então, esse aí é um sentido muito mais profundo de interpretação, mas não quer dizer que é o mais certo, né? E no mundo cristão a gente só tem dois, o alegórico e o literal. E na escola de Alexandria se ensinava muito somente a alegoria, né? Em 185 ela foi inaugurada, em 185 depois de Cristo, então já tinha destruído a biblioteca de Alexandria. E essa escola catequética teve influência dos filósofos gregos. Desenvolveu um sistema teológico partindo da filosofia, apresentava uma exposição sistemática do cristianismo. Quando fala sistemática, vocês já ouviram falar de teologia sistemática. A teologia sistemática ela é voltada para sistemas. Então, quando fala de Jesus, então a gente tem vários sistemas na Bíblia para você estudar tudo sobre a vida de Jesus, né? Então, teologia sistemática estuda Jesus, estuda Deus, o Espírito Santo, o pecado, a salvação, soteriologia, né? Que é a salvação, angiologia, demonologia, isso tudo são sistemas. Então, ele também tinha esses sistemas para estudar o cristianismo, mas só de uma forma alegórica, né? De interpretação, né? Esse tipo de interpretação baseava na suposição de que a Bíblia tem mais de um sentido. Então, veja, né? Ele fala assim, não é somente esse sentido literal, né? Tem um sentido oculto por trás disso, né? E tanto é que essa doutrina, ela influenciou muita gente, né? Assim, teve até um pouquinho assim de um pouco de atraso, né, no conhecimento da verdade bíblica. Ele influenciou até Isaac Newton. Isaac Newton passou um bom tempo da sua vida tentando descobrir algo oculto por detrás do que estava na Bíblia. Ele perdeu muito tempo da vida dele estudando essas coisas que acabou não dando em nada, né? Então ele abandonou e foi se dedicar à ciência mesmo, né? Hoje em dia a gente tem uma maneira especulativa, ainda tem, né? Essa doutrina, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei se vocês já conhecem aquele livro O Código da Bíblia. O Código da Bíblia foi um livro escrito mais ou menos na década de 90. Eu já li esse livro.
Então, eles partem do princípio assim, eles pegaram a Bíblia, a Torá, né? E a Bíblia escrita em hebraico, e fizeram uma tabela, parece que de 80 palavras por 30 linhas, ou acho que era 40 por 40, eu não lembro mais. E aí eles rodaram um software em cima de cada das letras, procurando palavras para encontrar algumas profecias que falavam a respeito do que estava acontecendo no mundo atual, né? E essa pesquisa que foi feita ganhou o prêmio Ig Nobel. Tem o prêmio Nobel para as pesquisas boas, e as pesquisas que não dão em nada ganham o prêmio Ig Nobel. Então, ela foi ganhadora do prêmio Ig Nobel, de besteira. Né? Então, quando vocês leem esse código da Bíblia aí, não precisa perder muito tempo. Pode ler por curiosidade e tal, mas não perca tempo com isso, que isso aí porque as suposições deles são falsas, né? Então eles nunca vão chegar numa verdade, né? Se o parâmetro é falso, toda teoria acaba sendo falsa, né? Então ela tinha mais de um sentido, né? Sustentava que a Bíblia tinha um sentido literal e histórico que correspondia ao corpo humano, e um sentido moral e oculto que correspondia à alma, um sentido espiritual, né? Mais assim do lado e mais profundo que só os cristãos evoluídos espiritualmente poderiam compreender. Então, eles achavam sempre que tinha algo espiritual subjacente a qualquer doutrina, que não eram somente para as pessoas comuns, né? Para as pessoas tinham que ser mais evoluídos espiritualmente para entender, né? Esse método de interpretação tem feito muito mal a interpretação correta da Bíblia e gerando doutrinas teológicas absurdas, até mesmo antibíblicas. Né? Então, essa escola foi uma escola boa, gerou muito conhecimento, mas a sua doutrina estava meio estranha. Né? Então, a gente vai ver Orígenes passando por um apuro por causa dessa doutrina. Né? Diversas correntes de conhecimento e estudo que tinham nessa escola. Ela estudava filosofia judaica helenista, cujo principal representante era Filo de Alexandria, que era um judeu bárbaro, né? Um judeu filósofo maravilhoso. Nós falamos dele na aula passada. Estudava o gnosticismo e as várias correntes de hermético, né, e teosófico, falando sobre Hermes Trismegistus. Esse Hermes Trismegistus é o Tote do aquele deus egípcio, né? Era o deus da sabedoria. Depois Paracelsus também entrou nessa linha aí e desenvolveu o ocultismo, né? Direito neoplatonismo, cujo proeminente representante foi Plotino, Christian, chamado neoplatonismo, Christian Gnosis, que representam, foram os representantes mais importantes, foram Clemente de Alexandria e Orígenes. Então, esses dois homens foram influenciados por esse tipo de doutrina, né? O neoplatonismo tardio no cenário histórico e erudito. Então, veja só como que eles tinham assim um arcabouço, né, de doutrinas e ensinamentos muito vasto para a época, né? Então não era qualquer pessoa que podia estudar lá, né? Tinha que ter assim um conhecimento muito profundo, né? Tinha que ter uma bagagem muito bem sedimentada, né? E esse outro aqui, todas essas figuras que eu ponho, que eu coloco aqui, elas são figuras imaginárias, né? Não é que as pessoas eram desse jeito, né? Clemente de Alexandria. Então tinha o Clemente de Roma, que nós estudamos na aula anterior, que foi bem no início, né? Que foi o sucessor de Pedro no ano 67, por aí. E esse Clemente de Alexandria já é do ano 155. Ele nasceu em Atenas e era filho de pais pagãos. Viajou muito, estudou filosofia com muitos mestres, dirigiu a escola de Alexandria até 2002, quando a perseguição o obrigou a deixar o posto. Foi perseguido, então, pelo Império Romano, né? Império, no caso aqui, talvez até o de Constantinopla, não, ainda não, era o Império Romano ainda. O Império Romano que perseguiu o Clemente de Alexandria. Clemente tinha como objetivo ser um filósofo cristão. A filosofia grega
deveria ser relacionada com o cristianismo, para demonstrar que o cristianismo era a filosofia suprema e definitiva. Então, ele fazia essa comparação entre a filosofia grega, né? Porque a filosofia grega tinha vários ramos, né? Tinha os estoicos, tinha tantas outras linhas de filosofia. Ele queria comparar a filosofia cristã com a filosofia grega, né? E dizendo que ela era superior. Grande leitor da literatura grega, chegou a citar cerca de 500 autores em sua obra, né? Então era um homem muito estudado, né? E agora a gente vai ver Orígenes. Esse cara foi um homem espetacular, né? Foi o aluno de Clemente, ele foi o sucessor na direção da escola por 18 anos, ocupando o cargo até 231. Foi autor de 6.000 pergaminhos. Imagina, eu não consigo escrever uma apostila de 70 páginas. O cara me escreve 6.000 pergaminhos. A sua obra de maior envergadura foi a Hesapla, que nós vamos ver no slide posterior, onde tem várias versões gregas do Antigo Testamento. São arranjadas em 6 colunas, é por isso que é chamado de Hesapla. Outra obra muito rica foi de Principis, o primeiro tratado de teologia sistemática. Então, hoje que se estuda a teologia sistemática, muitas das coisas já nasceu aí com Orígenes, né? Então, essa Hexapla, ele escreveu a da Septuaginta, que não tinha ainda a Bíblia do Novo Testamento, né? A Septuaginta era a Bíblia do Velho Testamento. Ele escreveu, então, em 6 colunas, né? Vamos dar uma mostradinha nela. A Hexapla de Orígenes, o cêntuplo. Foi uma recensão eclética da Septuaginta, né, que influenciou o texto do Antigo Testamento em diversos manuscritos importantes, como o Códex Sinaiticus, né? O Códex é diferente do papiro, porque o papiro eram escritos ou em folha vegetal, né, daquela planta papiro, ou senão em couro de animais. E o Códex, às vezes, era escrito em couro, mas o que eles faziam? Eles pegavam as folhas dos escritos e juntavam uma com a outra e depois eles amarravam, faziam tipo de um caderno mesmo. Então é por isso que é chamado de códex, é diferente dos papiros, tá? O papiro era rolo, o códex era quase que um livro, já, né? O livro primitivo. A obra original tinha 6.000 páginas, com 50 volumes, e que provavelmente só existia uma única cópia. Provavelmente abrigada na biblioteca dos bispos de Cesareia, né, por séculos, até que se perdeu durante a invasão islâmica. Os fragmentos sobreviventes e cópias parciais aparecem em diversas edições de Frederick Field, em 1875. Então, quase que reconstituíram toda a obra de Orígenes, mas ainda não foi possível, né? Então, como que eram essas 6 colunas? Era uma versão em hebraico, um hebraico transliterado para os caracteres gregos, né? Então pegava tudo que estava em hebraico, as letras do hebraico, transferia para o caractere grego. A versão de Áquila de Sinope, uma versão de Símaco, o Ebionita, que esses homens já tinham escrito também, né? Então ele pegou essas versões e juntou na dele. E uma recensão da Septuaginta com interpolações para indicar onde faltava um trecho do hebraico, conforme o texto de Teodócio. Indicações utilizando sinais chamados de obeloi nos trechos onde as palavras, frases ou ocasionalmente seções maiores da Septuaginta não refletiam o original hebraico. E a versão de Teodócio. Então, todas essas informações eu peguei no Wikipedia, que está aqui como fonte, né? E assim, quando você quer uma consulta bem rápida, você vai no Wikipedia que pega lá. Mas como a gente sabe que a biblioteca do Wikipedia, elas têm várias contribuições, é uma plataforma aberta, né? Então qualquer pessoa pode entrar lá e dar sua contribuição. Geralmente quem faz são pessoas conscientes, né? Principalmente em relação à história, e outros podem até corrigir quando alguém escreve alguma besteira lá, né? Mas ela não é uma fonte assim muito segura para se fazer pesquisas, né? Principalmente de cunho acadêmico, né? Então, quando você quer fazer pesquisa mesmo, você tem que ir em livros, procurar, de preferência, fontes primárias, né? E é difícil pegar fontes primárias porque a gente não sabe a língua da época, né?
que na língua da época era o latim, era o grego, né? E às vezes tem o hebraico, o aramaico. Então, realmente é só para estudiosos mesmo, né? Então, a gente pega geralmente as versões desses estudiosos e estuda em cima das versões deles, né? São Jerônimo. Esse São Jerônimo é um outro cara maravilhoso, esse cara aqui, ó. Ele era natural de Veneza, foi batizado em 360 depois de Cristo. Durante vários anos dedicou-se ao estudo, viajando por Roma e pelas cidades da Gália. Na década seguinte, visitou Antioquia da Síria, né? E adotou a vida monástica, ocasião em que aprendeu o hebraico. Então era um cara que falava hebraico. Em 382, tornou-se o secretário de Dámaso, que era o bispo de Roma, e esse Dámaso, mais para frente, ele vai ser o Papa, que lhe sugeriu a possibilidade de fazer uma nova tradução da Bíblia. A maior obra de São Jerônimo foi a tradução latina da Bíblia conhecida como a Vulgata. Eu ouvi falar, né? A Vulgata de São Jerônimo. Antes de 391, ele tinha completado a revisão do Novo Testamento latino, cuidadosamente cotejado com o grego. Então, por que chamava Vulgata? Espera só um pouquinho. Deixa eu só responder uma coisinha aqui, vocês me desculpem. Mas é coisa de serviço. Pronto. Voltando, então. A maior obra dele foi uma tradução latina da Bíblia, né, chamada de Vulgata. Por que chamam o nome Vulgata de São Jerônimo? Porque foi escrito em latim e era um latim vulgar. Mas não é assim, vulgar de algo que a gente está xingando alguém, né? Era vulgar porque era um latim em que as pessoas comuns falavam, né? Então, era um latim baixo, né? Então, chamado de Vulgata, porque estava na linguagem do povo, né? Então, essa Vulgata de São Jerônimo foi uma obra maravilhosa que mais tarde a igreja, nós vamos estudar isso, a igreja católica aprovou a Vulgata de São Jerônimo e ela ficou até 1960 ou 50 como única Bíblia aceita na Igreja Católica. Era em latim, né? Muitos dos mais antigos aí recordam que as missas eram feitas em latim, né? E lia-se a Bíblia em latim, na Vulgata de São Jerônimo. Então, foi uma obra que durou mais de 1000 anos, né? E ainda nós temos essa Vulgata até nos aplicativos de Bíblias que vocês têm, que a gente pode baixar a Vulgata de São Jerônimo, né? Para ver como que era o latim daquela época lá, por curiosidade. E depois nós temos esse Ambrósio, Santo Ambrósio, esse cara aqui. Ele nasceu em 375 em Milão e tornou-se bispo. Demonstrou uma grande capacidade nos campos da administração eclesiástica. Deixa eu ver se eu tenho ali. Levantou-se contra as poderosas facções arianas e não hesitou em se opor ao imperador Teodósio quando esse ordenou um massacre do povo de Tessalônica. Então era um homem muito corajoso, né? Porque as facções arianas também eram uma facção poderosa. Depois ela foi condenada como heresia, mas o arianismo ele se espalhou por todo o Ocidente. Nós vamos ver que os primeiros missionários católicos pregavam a doutrina de Ários, né? Porque não era ainda herege. Então era uma força muito forte o arianismo. Ele combateu o arianismo e foi contra o imperador Teodósio por ter massacrado lá a Tessalônica, né? Então ele podia a qualquer hora morrer, né? Embora suas exposições práticas da Bíblia tenham sido prejudicadas pelo uso do método alegórico, né, com base lá na escola de Alexandria,
Ambrósio foi um talentoso pregador. Sua pregação na Catedral de Milão foi um instrumento para levar Santo Agostinho ao conhecimento do cristianismo, né? Então, esse cara ainda teve o prazer, né, de converter Agostinho, né? O resultado mais tarde na salvação desse. Possivelmente, foi ele que introduziu o cântico de hinos e salmódia antifonal na Igreja Ocidental, né? Então, o pessoal do louvor aí, ó, agradeça ao Santo Ambrósio aí. Podia ser o padroeiro do louvor. A Marlena está dando risada. E aí vem o Santo Agostinho, né? Então, se vocês olharem aí na apostila, ele tem praticamente uma página inteira falando de Agostinho, e aqui eu dei uma resumida, né? Porque senão a gente não ia parar mais, porque é um cara sensacional, né? Aurélio Agostinho ou Agostinho, então veja, a gente vai ver dois Agostinhos. Um, Santo Agostinho, né? Que é de Catar, e outro, Agostinho da Candelária. Mas não é da Candelária do Rio, não, né? Nós vamos estudar sobre ele mais tarde. Então, Agostinho, que significa pequeno imperador, né? De Augusto. Foi o padre mais importante da Igreja Ocidental, nasceu em Tagaste, na Argélia. Sua mãe chamava Mônica, era uma profunda adepta da fé cristã. Aos 15 anos, seus pais o encaminharam para a Universidade de Cartago. Então, logo em Cartago é que ele acaba se convertendo, né? Depois ele viaja para Roma. Em 396 já se torna um sacerdote em Hipona. Ele foi casado, inclusive, né? Depois, quando ele se torna sacerdote, ele acaba abandonando o casamento, né? Mas não foi porque ele se tornou sacerdote, foi antes. Estabeleceu as bases da Inquisição. Então, a fase negra, né, de Agostinho, para mim, é que ele estabeleceu essa base da Inquisição. Ele achava assim, como o Estado tinha força para impor, né, a lei, a Igreja também tinha que ter essa força, esse braço armado para estabelecer as doutrinas cristãs. Então, foi uma base que desenvolveu na Santa Inquisição, né, em que morreram muitas pessoas queimadas, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E ele acaba morrendo na invasão dos vândalos no dia 28 de agosto de 430. Né? Depois a gente tem Atanásio. Atanásio, também esse homem aqui, ó, ele foi um cara muito inteligente também, né? Ele foi o principal defensor daquilo que seria a interpretação ortodoxa. Então, tudo aquilo que a gente sabe da ortodoxia, ele era um defensor assim, aguerrido dessa doutrina, né? Seus pais eram ricos, né? Tinham permitido receber uma educação teológica na famosa Escola Catequética de Alexandria, né? Sua obra, De Incarnatione Christus. Então, sempre que tem esse tione no latim, geralmente é C, Incarnatione Cristo. Para ele, né, Cristo existiu desde a eternidade e era da mesma essência do Pai. Depois a gente vai ver isso no credo, né? Ele era homousios, aqui está errado, aqui está escrito errado, é um M aí, homousios, da mesma essência. Sofreu exílio por 5 vezes. Então, como nós havíamos falado, né, ele dava muito trabalho para o Papa, né? Foi exilado 5 vezes, né? Então, os líderes daquela época não gostavam muito dele, né? Então, sempre quando alguém está te enchendo muito, você não fala, para de me atazanar, graças a Atanásio, né? Então, o Papa pegou esse adjetivo, né? Ficar atazanando os outros. E vai ter depois um outro Papa que vai dar um outro adjetivo, que a gente vai ver mais, que ele vai influenciar o mundo inteiro. Até hoje a gente usa, né? Que é o capeta. Depois a gente vai falar deles, tá? Basílio de Cesareia.
ele prestou uma grande contribuição para popularizar a organização monástica em comunidade. Então, nessa época, eles começaram a organizar os monastérios por vários lugares, né? Então, existiam leis rigorosas nesses monastérios, que as pessoas tinham que ser... alguns faziam juramento de pobreza, né? Como era os beneditinos e os outros lá, né? Então, cada ordem monástica tinha suas leis, eram leis duras, né? Tinham que trabalhar no convento e estudar muito, né? Depois de ele receber uma excelente educação em Atenas e Constantinopla, aos 27 anos, trocou as conquistas do mundo pela vida ascética, né? No monastério. Foi bispo na região da Capadócia, onde acho que é o nordeste da Turquia. A Capadócia até hoje tem lá aquelas casas antigas onde os primeiros cristãos habitavam. Criou o monatismo na Igreja Oriental. E depois a gente vai falar sobre São Crisóstomo. Esse aqui, São João Crisóstomo. Chamado Crisóstomo devido à sua eloquência. Falava muito bem, né? Logo depois da sua morte, mereceu literalmente o nome de Boca de Ouro. Crisóstomo significa boca de ouro. Nasceu por volta de 345 numa rica família da aristocracia de Antioquia. Foi aluno do filósofo sofista Libânio, criou o monatismo na Igreja Oriental também, foi ordenado sacerdote em 386, foi patriarca em Constantinopla em 394 até 404. Então, veja, né, que já começa a ter uma diferença entre o líder de Roma, que era chamado Papa, e o líder em Constantinopla era chamado de patriarca. Que hoje a igreja ortodoxa grega, né, tem o líder deles, é um patriarca, né, não é chamado de Papa, é de patriarca. Em Roma ficou como Papa. Morreu no exílio em 407. E Teodoro. Foi um notável pai da igreja, foi Teodoro da cidade de Mopsuestia. Ele estudou por 10 anos com Diodoro de Tarso. Essa ótima instrução foi possível por ter nascido numa família rica também, né? Ordenado presbítero Antioquia em 383, tornou-se bispo da Mopsuestia, na Cilícia, em torno de 392. Então veja só, né, que a gente estuda só as pessoas assim que têm muita educação, muita influência, né? Porque eles eram líderes. Isso não quer dizer que as pessoas que tinham menos instruções não tiveram tantas influências. Eles tiveram influência no meio em que viveram, mas não passou para a história, né? Esses homens que fizeram grandes diferenças passaram para a história, né? Porque eram homens muito eloquentes e homem que estava desbravando, né, a doutrina cristã, né? Ele é chamado de príncipe dos exegetas antigos, porque ele começou a formar assim de uma maneira sistemática, né, e metodológica a interpretação exegética. A exegese hoje é um ramo da teologia em que estuda os princípios culturais e tentam buscar as raízes das palavras, né? Tem vários sistemas exegéticos de interpretação que elucida, né, a nossa compreensão das coisas, né? Um dos exemplos é aquele passagem que Jesus fala assim: se você não tiver a fé como um grão de mostarda, mas a gente lê isso e entende outra coisa. A gente lê, tem a fé do tamanho de um grão de mostarda e está escrito como um grão de mostarda, né? Você vê que a gente já entende, lê uma coisa e entende outra.
É impossível, né? Então, um dos objetivos da exegese é trazer esse conhecimento mesmo, né? Então, quando Jesus fala que é ter uma fé como um grão de mostarda, não é pequenininho como grão de mostarda. E uma fé pequena vai fazer o quê? Nada. A fé, como um grão de mostarda, tem que analisar o que acontece com o grão de mostarda. Ele é um grão pequeno, realmente, mas quando você lança na terra, ele nasce rapidamente. Então, assim que tem que ser a nossa fé. Embora sendo pequena, ela tem que ser aplicada na obra para ela crescer rapidamente. Então, era isso que Jesus estava falando. E aí a gente pensa que a gente tem que ter uma fé pequenininha, né? Então, por quê? A gente lê uma coisa e fala outra, né? Então, tem várias coisas assim, né? Na Bíblia. E oposição da interpretação alegórica, ele fez então, né, uma oposição da interpretação alegórica da escola de Alexandria com a gramática e a formação histórica do texto. Então ele já passou de uma outra forma de interpretar, né, que foi o princípio da exegese, que é ver a gramática e a formação histórica daquele texto. Escreveu cartas aos Tessalonicenses e aos Colossenses. Eusébio de Cesareia. Esse Eusébio é um caso sério, esse Eusébio. Né? É um cara muito bom, mas ele era muito exagerado. Ele é uma das personagens mais amplamente estudado no mundo antigo, porque ele fez uma obra, escreveu a história do cristianismo em 10 volumes. Ele escreveu no tempo de Constantino. Então, ele vivia no palácio, junto com Constantino, né? Ele dá uma puxadinha de saco em Constantino e tal. Mas foi uma obra monumental, né? Muitas coisas ele exagera ali naquela obra, mas é uma fonte primária espetacular, né? Depois de receber uma boa instrução por parte de Panfílio em Cesareia, ajudou o amigo a organizar sua biblioteca nessa cidade. Foi um estudante interessado e lia tudo que pudesse ajudar em suas pesquisas. Suas principais obras foram o Credo de Cesareia e depois se tornou o Credo de Nicéia. Então, ele que escreveu o Credo, né? E depois, no Concílio de Nicéia, fizeram algumas alterações no Credo e permaneceu o Credo até hoje, né? Ele escreveu História Eclesiástica, né, em 10 volumes, Crônicas da História Universal desde Abraão, e escreveu a vida de Constantino para puxar um pouquinho o saco de Constantino, né? E foi isso, então. Então, nós estamos, assim, foi um estudo meio denso, né? Que às vezes não fala quase nada da nossa Bíblia, mas é um grande conhecimento que a gente tem desses pais da igreja, né? Então, aqui é lógico que foi uma pincelada, né? Se a gente tem mais de 400.000 livros a respeito da patrística, né? Então aqui não é nem uma gota no oceano, né? Aqui é somente uma coisa bem genérica para a gente ter assim uma introdução, uma noção do que foram os pais da igreja, né? E que se alguém se interessar, ele vai ter um caminho muito espinhoso para trilhar, né? Mas vai ser algo assim gratificante, né? Geralmente são estudiosos que estudam histórias, né? Que se aprofundam nesse ramo da pesquisa, né? E é uma coisa muito boa, muito interessante, né? E agora a gente abre os microfones. Quem quiser falar é só abrir o microfone e pode fazer uma pergunta. Não, Pedro, enquanto você falava, eu estava na produção e na obra desses heróis aí da Bíblia, né? Eu fico imaginando que eles faziam tudo isso à mão, já imaginou? Não tinha computador, né? Não tinha nem computador, nem máquina de escrever, não era ditado, não, era na mão mesmo, era um trabalho hercúleo, né? Então, eram pessoas muito dedicadas, né?
Pois é, e a gente, hoje, com Eles- essa quantidade de informação que a gente tem, a gente não se dedica, uma pena. então a gente acaba sendo muito genérico, né, em todas as coisas, né? Porque tem muita coisa para a gente ver, né? Hoje, na época da pandemia, quantas lives a gente tem por dia? Milhares de lives. Então a gente fica genérico em todas as coisas, né? Inclusive na Bíblia. Qual igreja que se aprofunda na leitura da Bíblia? Quase nenhuma mais, né? Porque eles estão mais interessados em ajudar as pessoas com com o seu dia a dia, né? Das suas dificuldades, de marido, de relacionamento, de doença, mas não vai na profundidade mais da Bíblia. Cai no ativismo, né? O que é um perigo. É, Eu estou lendo Santo Agostinho, as Confissões, eu estou gostando bastante. ele é muito bom, muito legal. Muito. Depois a gente vai ver também um grande homem, foi São Tomás de Aquino, mas mais para frente. Boa dica, vou procurar. Mais alguém? Pedro, Oi, Pedro, pode falar, Naísa. uma das coisas que eu achei super interessante, eu queria saber de você, quando você fala sobre exegese, o que, tirando o apóstolo Lamartine, né, que ele é uma pessoa que prima por isso, você não acha que hoje é uma coisa muito pouco usada e que as pessoas hoje que pregam, elas literalmente falam um monte de coisas, como a questão de que você deu o exemplo, né, do grão de mostarda, e não se aprofundam exatamente no que a palavra, o texto está dizendo. Você acha que isso acontece muito hoje? E Acontece. se é importante que a gente se debruce nisso, a gente que está aqui estudando e tal, conhecer um pouco mais a exegese? Então, geralmente a exegese, como ela é um braço, né, um ramo da teologia, é quem faz a faculdade de teologia que acaba estudando isso, né? Ou se não, alguém que se interessa, é autodidata e vai se interessando, né? Mas a gente olha assim que muitos pregadores formados mesmo na academia, se eles entrarem assim muito com essas pregações exegéticas e tal, eles não alcançam as pessoas, porque as pessoas não estão pouco ligando para isso, né? O que eles querem mais é que a palavra fale com ela, né? Para ver as suas necessidades. Eles vão na igreja para ter as suas necessidades atendidas. Eles não vão lá para aprender, para cultuar a Deus, entendeu? Eles vão lá para procurar um socorro, Não, né? mas aí acaba sendo um evangelho raso, né? É verdade, então, é isso que ela está falando, né? Que a gente não Então, tem. mas de quem é a responsabilidade disso? É É do dos líder. líderes que É do líder. É ele que é tem o que que eu levar falo. a igreja com a curiosidade, né, de aprender a Bíblia para ter esse crescimento espiritual, né? Porque muitos líderes também gostam que as pessoas ficam que eles sirvam de muleta para essas pessoas, entendeu? Para as pessoas sempre estar procurando ele, né? Tem algum problema? Vamos procurar aquele pastor, porque aquele pastor vai ajudar e tal, tal. Então ele cria uma dependência, né, nas pessoas dele, entendeu? Então Ô, Pedro, tirar as eu pessoas acho, caminharem. eu acho importante a gente, principalmente a gente que está aqui estudando com vocês, a gente tem alguns pastores aqui no grupo, a gente tem líderes de célula aqui nesse grupo, porque tem algumas questões na palavra que você pode incitar uma pessoa, por exemplo, tem um texto que o Zeca sempre fala, até na escola de mestres, do que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes as pessoas questionam isso. E esse texto não é um texto, não é uma promessa bíblica, né? Não. Foi um momento lá. Então, eu acho que a exegese ela é importante até para você fundamentar a sua fé. Não sei se você pensa assim, dessa Claro, forma, claro. porque a Então, gente tem que saber que algumas coisas Deus vai fazer, mas depende do homem, claro. da pessoa. Eu posso orar, Deus move, Deus faz, mas assim, tem questões na palavra que depende única, exclusivamente de mim, não? Justamente, ó, e tem outras ferramentas como a hermenêutica, né? Que é a técnica de você fazer uma interpretação, né? Então, a hermenêutica e a exegese, quando elas juntam como ferramentas de interpretação, é algo poderoso, né? Que ensina muita coisa. Mas para você desenvolver isso, você tem que ser um apaixonado, para você gostar disso e se aprofundar, né?
Então, eu acho que assim, que a gente estudando história, ele já começa a despertar essa paixão, né? A pessoa vai ver, puxa vida, tem muita coisa para aprender. Então, ele vai buscando outras coisas, né? Mas a maioria das pessoas, às vezes, não se interessa mesmo, né? Pastor Pedro, Oi? obrigado por me ajudar a participar das aulas, tá? Porque às 4 eu assisti lá pelo link que você me mandou. Hoje eu consegui estar junto. Ah, Esse comentário que a pastora Anaísa fez é importante porque nós que estudamos a Bíblia, vamos trazer para o dia a dia, que é mais fácil, que é a rotina de cada um. A hermenêutica vai trazer a interpretação a partir de texto, contexto e pós-texto. Tem que ler para entender o conteúdo. E exegese é a aplicação. Mas uma coisa que muitas vezes nós falhamos como pessoas que leem a Bíblia sem ter todo esse conhecimento, por exemplo, vamos ler uma carta de Paulo, a carta aos Filipenses. E você vai ler apenas um capítulo. E você quer entender o que está sendo dito ali dentro simplesmente lendo uma parte do texto. Então, quando você lê o texto por completo, você pega o panorama, você tem uma visão holística do processo. E aí, coisas que você não vai entender lendo isoladamente, você vai conseguir entendê-la lendo todo o conteúdo. Isso facilita muito para quem é um leigo na palavra, quem tem mais dificuldade, você lê de ponta a ponta os textos, principalmente essas cartas menores, porque isso facilita a interpretação e evita equívocos. É verdade. E é uma grande coisa a gente entender o todo, né? Você vê, um outro versículo que a gente cita muito é assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas ele é a metade da ideia. A ideia é assim: se vocês permanecerem na minha palavra, né? E guardarem aquilo que vocês aprendem, e conhecereis a verdade. Então, a gente pensa que conhecer a verdade é de uma hora para outra, né? Mas para conhecer a verdade, na verdade, tem assim: se guardar minhas palavras, se tornarão meus discípulos, e conhecereis a verdade. Então, antes de conhecer a verdade, a pessoa tem que ser um discípulo, né? E às vezes... Desculpe interromper. O melhor de todos, o exemplo que você está falando é tudo posso naquele que me fortalece. É outra coisa, né? Então, são essas coisas que às vezes a gente pega pela metade, né? Que às vezes tantas as pessoas falam, né? Assim, diga com quem andas, eu te direis quem é. Já ouvi dizer alguém falar, Jesus falou isso aí, mas não é. Né? Então, muitas coisas que a gente vê na Bíblia e tal, porque a gente percebe que as pessoas não leem mesmo, né? A Bíblia. E isso e às vezes versículos chaves, né, que dá um incentivo, alguma outra coisa, é como se fosse pegar no tranco, né? Eu sempre comparo assim que fosse uma pessoa que tem a vida dela é uma Kombi velha, né? Que precisa toda hora pegar no tranco, né? Então alguém vai lá, empurra, ela pega no tranco, né? Até ela parar no primeiro farol, ela precisa de outro tranco. E pessoas assim fica sempre na dependência dos outros, né? Não tem essa ansiedade pela busca do conhecimento, né? Como diz lá acho que em Provérbios, né? Para buscar a sabedoria, buscar o conhecimento como sendo algo supremo, né? Ainda bem que a gente está fazendo isso aqui. O pessoal da igreja tem buscado mais versículos, né? Caixinha de promessa, né? Versículo. A Bíblia é em versículos. Pois é. Então, somente ele gosta de ouvir aquilo que realmente lhe traz ânimo, né? Alegria e tal, né? Mas quando vai trazendo responsabilidades e tal, então eles vão deixando de lado. O tudo posso naquele que me fortalece é exatamente isso. É poder passar fome, sofrimento, não, privação. Isso não. Então fala aí. Tudo posso só para ficar rico. Então. É aí que tá, né? O evangelho triunfalista verdade. distorceu a coisa, né? Pois é. Prega só metade do versículo. Ô Pedro, deixa eu só falar uma coisa. A influência da cultura, né? Então, que na Igreja Católica, até então a década de 60, as missas eram celebradas em latim. Então, precisava sempre ali a postura, né, a pessoa do padre,
para traduzir, para fazer a homilia. Não traduzia. Só traduzia. Tá. Rezava e ninguém entendia nada. É isso. Então, a gente herdou um pouco dessa herança e, de certa forma, acabou... É a forma com a vontade de comer, né? Pode ser um pouco de preguiça, um pouco de cada, né? Então, sempre tem que ter essa postura, esse alguém para sei lá... Não, eu hoje, por exemplo, né, assim, depois que veio o neopentecostalismo, houve uma mudança muito drástica no meio evangélico cristão, né? Porque antes do neopentecostalismo, todas as igrejas, elas se aprofundavam na leitura da Bíblia. O cristão, ele era bem diferenciado, né? Alguém falava que era crente, nossa, era o símbolo de honestidade, né? O símbolo de pessoa que amava a Bíblia, que estudava a Bíblia, né? Falava que a Bíblia era um desodorante, não tirava debaixo do braço, né? E depois, o neopentecostalismo, que foi assim uma explosão, né, do crescimento do evangelho, aí dá um parecer assim em que as pessoas se voltaram para outras coisas, não mais assim para o conhecimento da Bíblia, né? Isso eu estou falando de uma maneira genérica, né? Lógico que em tudo isso sempre vai ter as pessoas que querem aprofundar os seus conhecimentos, né? Mas isso tem que ser incentivado com mais veemência, né? Para se aprofundar mais no conhecimento. Mas a gente notou essa mudança cultural com o neopentecostalismo, né? Que é recente, 1980. Pedro, eu acredito que boa parte do povo brasileiro sempre foi muito católico, né? A geração foi muito católica. E devido com as mudanças que nós temos hoje, que hoje o protestantismo cresceu bastante, né? Hoje temos um estudo da palavra. Antigamente, como eu pelo menos vi da Igreja Católica, né? Nunca tive esse de ler a Bíblia, procurar conhecer a palavra de Deus verdadeiramente, né? Uhum. Isso é verdade mesmo, né? Então, isso aí depende muito mesmo dessa busca, né, que a pessoa tem em conhecer mesmo as profundidades da Bíblia. E isso tem... Ô Pedro, tem um ditado que fala que quem procura o que não guarda, quando acha, não conhece. Então, aquele conselho que Paulo sempre fez com relação... Ele elogiava muito os Tessalonicenses, mas quando ele chega em Bereia, ele fica impactado com a postura dos judeus que tinham ali. Porque ele estava falando nas sinagogas e eles iam olhar fielmente se aquilo realmente era assim. Então, você só tem poder de verificação, de confrontação, quando você conhece, quando você tem essa base guardada com você. Se você não lê, se você não procura, se você não tem uma disciplina na leitura bíblica, qualquer coisa que vier do púlpito pode ser uma coisa boa de uma pessoa séria, ou pode ser uma pessoa incauta, de uma pessoa indulta e com más intenções. A pessoa vai engolir se ela não tem como fazer essa comparação. Então, o primeiro senso de proteção que o cristão tem é ter o cuidado de se alimentar da palavra e guardá-la no coração, porque é isso que nos faz evitar o pecado, né? E Jesus deu um conselho direto para os fariseus. Ele disse de uma forma muito direta e falou para religiosos, pessoas que conheciam a Torá, conheciam a Taná, né, os profetas, os livros proféticos, enfim. Profundamente, ele disse, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Então, quer dizer, se ele dá esse conselho para pessoas que conheciam profundamente o texto, o grafo, imagine para nós, né, que muitas vezes não se aplicam à palavra. Então, o conhecer a Escritura e poder examiná-la é fruto de uma dedicação. E acho que isso é a parte básica que a igreja cristã hoje, a igreja chamada protestante, deixou muito a desejar. O seu comentário de falar que no passado, vou fazer 40 anos de igreja e convertido, eu lembro que realmente a gente era conhecido como Bíblia e que Bíblia parecia o desodorante da gente. A gente andava com ela debaixo do braço. E isso faz uma diferença muito grande, viu? Então, e você vê, né, que agora a gente começa a estudar, aí então já começa
ser assim uma semente de curiosidade, né, para as pessoas começar a se fortalecer e principalmente valorizar a Bíblia, porque se a gente vai estudar na história o quanto que o mundo todo tentou destruir a Bíblia, né? Destruir com heresias, destruir com perseguição, e proibida de ler e tantas outras coisas, né? Mas ela permaneceu, né? Então, se a gente der valor a essa sobrevivência, e são assim, a Bíblia, a gente tem 5.000 anos de história, né? Então, é algo fundamental para nossas vidas, né? Tá bom, pessoal? Oi. Obrigado aí por tudo. Não, só complementando até o que desculpa aí, viu? Cortar, que o pastor Rubens falou, desculpa aí, passou, né? Não, falando que eu até aconselho que tem uns vídeos do pastor Zé Luiz, que eu estava assistindo lá de como estudar a Bíblia, e me ajudou bastante até para buscar entender o contexto bíblico, para poder entender, na verdade, o que realmente a palavra de Deus fala, né? Só complementando aí, falando para o pessoal que tem esses vídeos aí do Zé Luiz no YouTube, que me ajudaram bastante. Não, mas aí com os vídeos do Zeca já é PhD. Aí não... Então é isso. Desculpa aí te atrapalhar, Pedro, só para complementar aí o que o pastor Rubens falou aí. Tá certo. Então, a gente vai encerrar. Nós vamos orar para a gente encerrar. E eu agradeço a presença de todos. Fico muito feliz, né, que a gente ainda tem 35 pessoas, né? A gente tem 70 pessoas no grupo, né? E tem 35, tem a metade assistindo. Mas mesmo assim, já fico muito feliz. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus pela alegria, Senhor, de falar da tua palavra, de ter reuniões aqui com os nossos irmãos e amigos e principalmente despertar, ó Deus, em cada um essa curiosidade e a alegria de adquirir, ó Deus, mais conhecimentos para aperfeiçoar o nosso caminho espiritual. Toma cada um em tuas mãos e que cada um de nós, Senhor, possa repousar nesta noite debaixo da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Boa Obrigada, noite. Pedro. Tchau, tchau. Obrigada, pastor Pedro. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Pedro. Boa noite. Rubens, foi um prazer. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. O nome dele é Rubem, gente. Boa noite a todos. Obrigado, pastor Pedro. Obrigado, Naís. É Rubem. Rubem. Abraço. Abraço. Fique com Deus, queridos. Tchau. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Deixar todo mundo sair. Eu saio e derruba todo mundo. Oi, Eric.